O tema de hoje é falando sobre sobriedade bíblica, tá bem? Na Bíblia, a sobriedade refere-se a ter uma mente sã, autocontrole e bom discernimento. É a capacidade de não se deixar levar por excessos, seja em bebidas, comidas ou em qualquer outro aspecto da vida. A sobriedade também implica estar livre da intoxicação do pecado e de qualquer coisa que possa nublar o julgamento ou a percepção espiritual, né? Hoje, com o tema sobriedade, né, a gente vai entender mais sobre o que é sobriedade, né? É ser sóbrio, né? Sobriedade bíblica, e o cristão deve ser sóbrio, né? Então a gente vai aprender um pouco mais sobre esse tema. Lá em 1 Coríntios 15:34 diz: voltem à sobriedade como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Então, ainda na série, né, Crescimento e Experiências Cristãs, né, o tema da sobriedade também faz parte também dessa série, e o cristão deve ser sóbrio, né, para que ele possa crescer e ter boas experiências cristãs, né. Estou com o meu amigo Paulo Henrique, né, o meu amigo aqui Leandro Santos, que vai estar fazendo as perguntas, né, o nosso amigo Paulo Henrique vai estar lendo os textos bíblicos, e daí a gente vai debatendo sobre o assunto para que a gente possa aprender mais sobre esse tema, né? Sobre ser sóbrio, né? Sobriedade bíblica, tá bem? Então eu quero passar aqui a palavra para o meu amigo Leandro Santos. Antes de tudo, deixa eu passar só aqui o canal do programa Escola Bíblica, né? Programa Escola Bíblica, certo? Peço para que você possa se inscrever em nosso canal, deixar o seu joinha, o seu gostei, deixar seus comentários, compartilhar com seus amigos, porque isso é muito bom para o crescimento do canal, tá bem? Temos um Instagram, programa underline, escola underline bíblica também. Siga lá a nossa rede social, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu gostei, os seus comentários, certo? Que a gente vai ter o prazer de lhe responder. Você pode estar ouvindo a nossa programação pelo site, né? O radiotvnova.com.br, radiotvnova.com.br, outros sites alternativos da Radiosnet, tudoradio.com, você pode estar também ouvindo a nossa programação ou baixando o aplicativo da Rádio Nova FM 100.1, tá certo? Mudamos a frequência, agora é 100.1, Nova FM 100.1, ok? Então, Leandro vai começar aqui a fazer as perguntas, é com você. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que nos diz o seguinte: até que ponto Salomão aprovou os prazeres deste mundo? Então, Eclesiastes capítulo 2, verso 10, o próprio Salomão ele diz assim: em tudo quanto desejar os meus olhos, não lo neguei, nem privei meu coração de alegria alguma. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza ou satisfaz o prazer. Então, o texto diz aí que Salomão ele provou, né, de tudo ali o que ele desejou. Ele fez isso, né? Agora, não que Salomão, nesse ponto, quando ele provou de tudo o que veio, que seus olhos ali desejou, não que isso foi bom para ele, ou não que ele esteja prescrevendo isso, né? Ele dá uma descrição como foi a vida dele, ao ele querer satisfazer ali os seus desejos, e de tudo quanto desejar os olhos dele, ele não negou. Segunda pergunta: quanta alegria verdadeira proporcionou a ele esse procedimento? Eclesiastes capítulo 2, verso 11, diz assim:
eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Por mais que no verso 10 ele diz que tudo que os olhos dele desejou, ele não negou, e ele não privou o coração dele de alegria alguma, dessas alegrias aí, né, que ele menciona, e a gente entende que foi todo tipo de prazer que ele quis se satisfazer. No versículo 11 ele diz que tudo era vaidade e aflição de espírito. E essa palavra vaidade, uma vez eu vi um certo pregador dando um significado, eu achei interessante, que é como bolinhas de sabão, que você faz ali, né, tem uma aparência bonitinha e tal, mas é rápido, perde logo o encanto. Então, a vaidade é isso, né? O que ele também chama de correr atrás do vento. Terceira pergunta. O que Salomão pede que a mocidade se lembre na infância da vida? Olha, interessante o que ele fala no capítulo 11 de Eclesiastes, verso 9, ele diz: alegra-te, mancebo, ou jovem, essa palavrinha aí se refere, significa um homem jovem, um moço, um rapaz. Então, alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração. Então, até aí parece que o jovem deve satisfazer de tudo, né? O que vier o desejo aí, não vou negar, né? Vou me satisfazer de tudo que vier, né? Aí ele diz: sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Ou Deus vai te pedir contas. Lembre-se que por mais que você queira satisfazer os desejos do seu coração, os desejos dos seus olhos, que você vê, Deus vai pedir conta. Ele vai trazer você a juízo, a julgamento. Então tenha cuidado, né? Aos jovens aí hoje, os jovens aí parece que esse tema da ser sóbrio, né, sobriedade, ter um autocontrole, domínio próprio, parece que para essa geração isso aí não é bom, né? Ser sóbrio. Tá. É isso que eu ia falar, né? Não, só complementando aqui, né? Porque nessa versão, né, ele diz... parece até uma contradição, né? Como você falou, Paulo Henrique, né? Porque ele disse: alegra-te, jovem, né, na tua juventude, recreie-se no teu coração da tua mocidade, ande pelos caminhos, satisfazem o teu coração. Aí depois, agrada aos teus olhos. Aí no final ele diz: sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. É interessante que no verso seguinte ele fala: porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então parece se contradizer, né? Você deve, claro, aproveitar a vida, mas de maneira sóbria, como a gente está estudando aqui, né? Se alegrar, né? Fazer boas amizades, né? Ter uma boa vida, ok, trabalhar, conquistar suas coisas, tudo. Mas sabe, porém, de todas essas coisas, Deus vai te pedir conta, Deus vai levar a juízo, né? Do que você fez de bom, como o que você fez de mal. Não é isso? Isso mesmo. Pergunta 4. Como a graça de Deus nos ensina que devemos viver? Interessante, né? Porque na vida cristã, que é essa série que estamos apresentando, né, experiências cristãs, sempre a graça de Deus, ela vai entrar em cena, né? Ela é a base, né, para a salvação. Tanto salvação da culpa do pecado, como do poder do pecado. Então, em Tito capítulo 2, o verso 11 e 12, diz assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E o que é que ela faz mais, essa graça? Ensinando-nos, então ela ensina
que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, ou seja, as cobiças mundanas, vivamos neste presente século sóbria, ou seja, uma vida sóbria, de autocontrole, domínio próprio, né, de mente sã, justa, viver uma vida justa e piamente, uma vida consagrada. Então, a graça de Deus, ela nos ensina a viver neste presente século, neste mundo mau, de uma maneira sóbria, né, justa e piamente. Então, a graça de Deus não só livra as pessoas da culpa do pecado, mas ensina como você deve viver uma vida sóbria, justa e piedosa. Pergunta 5. Que classe de pessoas são admoestadas a ser sóbrias? Então, aqui em Tito, capítulo 2, o verso 2 ao 6, apresenta aí 4 classes, né, que inclui a todos. Diz assim o texto: os velhos que sejam sóbrios, graves. Aqui diz assim, na Bíblia ou fora, grave vem do latim, graves, pesado, cheio, sério, importante. Então, os velhos que sejam sóbrios, graves, ou seja, sérios, né, importantes, prudentes, sãos na fé, na caridade, que é o amor ágape, o amor de Deus, e na paciência. Então, os velhos, os mais idosos, devem ser pessoas assim, sóbrios, né, pessoas de autocontrole, pessoas que sejam modelo. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, para que ensine as mulheres novas, ou seja, essas mulheres já idosas, devem também ser sóbrias, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. Exorta semelhantemente aos mancebos, ou seja, aos jovens, ao rapaz, né, aos jovens, a que sejam moderados. Então, todos se incluem aí nessas 4 classes, né? Tanto os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, para que sejam um exemplo tanto para as mulheres mais jovens, né, como também aos jovens, aos rapazes, né, serem sérios no seu viver, serem sóbrios. Sexta pergunta. Que conselho semelhante é dado na Epístola aos Romanos? Olha, Romanos capítulo 13, o verso 13, diz assim: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Então, o andar do cristão, a procedência dele, não deve ser em glutonarias, em bebedeiras, nem ser desonestos, nem dissoluções, nem contendas e invejas. Ou seja, em outras palavras, ele deve viver uma vida sóbria, uma vida de autocontrole, né? Uma vida de temperança e de domínio próprio, tendo a mente sã, pensando com moderação, né? Como eu li aqui na introdução, né, do texto, né? Ter uma mente sã, ter autocontrole, bom discernimento. Isso é o que ter sobriedade, né? É a capacidade de não deixar levar por excessos, né? Falou aqui de bebedeiras, de glutonarias, né? Então, tudo que deixar levar por excessos, né? Por vícios, né? Qualquer aspecto da vida, realmente você não está levando uma vida sóbria. E é basicamente isso, né? Por isso que a gente está fazendo esse estudo aqui, né? Para que a gente não seja dissoluto, né? Quanto às paixões da vida, né? Quanto às coisas desta vida, né? Aí agora a gente vai para a pergunta de número 7, né? É um estudo pequeno, mas muito importante. Temos só 11 perguntas, já estamos mais da metade do estudo, por isso eu peço a sua atenção. Você possa, se você tiver com o link aí do nosso programa aqui, Escola Bíblica, compartilhe com seus amigos, né?
Se você estiver ouvindo a rádio aí em casa, aumenta o som para que seus familiares possam também ouvir aqui, né? Pergunta 7. Que testemunho o apóstolo Pedro dá nesse sentido? Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, sede sóbrios. Você deve ser sóbrio. Ou seja, o significado da palavra, como o Cleiton já falou no começo, e só repetindo mais uma vez, né, para inculcar, é para nós ter aí o domínio próprio mesmo, sermos pessoas equilibradas, sermos pessoas que têm um autocontrole, né? Pensar com moderação, ou seja, usar de bom juízo, né? Viver uma vida piedosa, em harmonia com os ditames de uma mente, de uma consciência sã. Então, por isso que é importante. Agora imagina aí eu acredito assim, que por mais que a gente esteja falando dentro do cristianismo, mas surge aquela questão, né, Gleice e Leandro e os demais amigos que estão nos ouvindo. As pessoas, elas podem dizer assim, mas eu não vou poder viver uma vida... Qual é o mal que tem? Eu viver segundo os prazeres desde que eu não faça mal a ninguém. Mas esse mal é aquele mal que não vem infligir outros, né? Muitos pensam assim, não, se alguém infligir a minha liberdade, então esse mal aí não pode. Então você tem que viver de uma maneira sóbria, tenha controle, né? Não queira me fazer mal. Então, assim, a sociedade, eu creio que mesmo que não aceite uma vida cristã, as pessoas vivam de toda a palavra de Deus, mas eles querem que as pessoas vivam de uma maneira sóbria. Um exemplo, alguém pode falar assim, mas o que é que tem de mal alguém beber? Mas quando uma pessoa está bêbada o suficiente para, com um carro, atropelar outro, matar, a pessoa vai dizer assim, essa pessoa deve viver uma vida sóbria, olha o que ele fez. Né? Acabou com a vida de outro. Então parece que assim, alguns querem medir uma vida sóbria, mas desde que não me faça nenhum mal. Né? Então muitas vezes acaba até sendo uma hipocrisia, né? Porque elas querem viver segundo os prazeres, provar de tudo, mas se outra pessoa for viver de uma maneira prazerosa que venha lhe atingir de uma maneira negativa, ela vai dizer, não, seja sóbrio, você não pode viver assim não, olha o problema que você está causando, né? Então eu penso que todos querem que as pessoas vivam de uma maneira sóbria, né? Mas a Bíblia fala disso, né? Sede sóbrios, agora tem um autocontrole, você não pode viver uma vida como o apóstolo Paulo menciona, em bebedeiras, grossolarias, invejas, contendas, vivendo em desonestidade. E hoje você vê a sociedade vivendo o contrário da vida cristã, né, que está exemplificada na pessoa de Cristo. O significado de ser sóbrio, né, biblicamente, ele é mais profundo, né? Porque o significado da palavra sóbrio, né, para o mundo, é uma pessoa que não se encontra sob efeito de bebida alcoólica. Ou seja, é o contrário, né? De uma pessoa que tem uma mente sã, que tem domínio próprio, né? Uma pessoa que está sob efeito de bebida alcoólica, ela não é sóbria, né? Não... Então, é o contrário disso, né? Mas a sobriedade bíblica, né, vai muito além do que isso. E esse verso que o Paulo Henrique leu, ele tem que ter um esforço para que a gente possa adquirir essa sobriedade, né? Porque ele diz aqui para que a gente possa cingir os lombos do vosso entendimento, né? Cingir os lombos, né? A gente leu palavras aqui que são difíceis, né, de entender, né? Leu a palavra mancebo, né? A palavra sóbrio mesmo, né? A gente não tinha uma definição clara, né, do que é essa palavra, mas outra palavra aqui, vaidade, né? E teve outra palavra aqui que a gente leu, mas enfim. Então, o que é cingir os lombos, né? Significa preparar-se para agir, olha só, agir, tanto física como espiritualmente. Aqui diz assim, originalmente,
era uma prática de amarrar as roupas para estar pronto para trabalhar, viajar ou lutar, né? Em um sentido mais amplo, simboliza estar vigilante, alerta e pronto para responder às demandas da vida com prontidão e fé. Então veja, né? A preocupação do apóstolo Pedro aqui para que a gente possa cingir os lombos do vosso entendimento, né? Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, né? Tem que haver uma preparação aí, né? A gente deve ter esse cuidado, né, em ser um cristão sóbrio. Pergunta 8. Por que devem ser evitadas as tolices e zombarias? Aí diz assim: nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convêm, mas antes ações de graças. Então, nesta questão, a sobriedade também ela é válida no seu comportamento, até na questão, como diz aqui, você não ser um zombador, né, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça, e nem torpezas, nem tolices. Quantas ações, quantas palavras tolas são proferidas, né, e são não só descritas aí na sociedade, mas prescritas. Quantas letras de músicas aí mundanas tem zombaria, tolices. Pessoas estão falando como tolo, não como pessoas sábias, não como pessoas que têm um autocontrole, né? Então, assim, o cristão, ele não pode viver uma vida cristã e se proceder como um tolo, né? Falar coisas que não convêm, né? Ser um zombador, né? Um exemplo, um dos sinais do tempo do fim fala que haveria pessoas zombando a respeito da volta de Jesus, escarnecedores, né? Que diria: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, as coisas permanecem como desde o princípio. Então, Essas pessoas palavras que não têm sobriedade, essas palavras é uma zombando afronta, da né? promessa, né? A maior promessa, a volta de Cristo, né? De todos os tempos, nessa promessa. E Você vai falar nesse disso? contexto aí, ele fala, né, do povo antediluviano, né, no qual eles zombavam, né, do ali nosso patriarca Noé, né. Nessa tradução aqui, Paulo Henrique, qual é a palavra que ele usa? Parvoices e chocarrices. Mas o nosso amigo Paulo Henrique, ele leu na tradução, né, uma linguagem para que a gente possa entender melhor. Então, há Essas muitas... palavras ficaram em desuso, né? ficar em desuso, né? Então, muitas coisas que devem ser evitadas aí. A gente aí pode incluir conversas tolas, né? Piadas indecentes, zombarias, né? Piada suja, gracejo, atrevido, grosseiro, escárnio, né? Então, tudo isso deve ser evitado, né? Tudo isso deve estar longe, né, dos pensamentos e do convívio cristão, né? Muito bem. Tem uma nota que diz assim, né? Condescender com essas coisas não convém ao cristão. A vida com todas as suas responsabilidades e grandes princípios em jogo é assunto sério demais para ser entretido em tais vaidades. Pergunta 9. O que é dito ser o pensamento do tolo? Interessante, né? Porque um verso se encaixa com o outro, né? Daí apresentamos uma mensagem completa. E Provérbios capítulo 24, verso 9 diz assim: o pensamento do tolo é pecado. Ó, o tolo vai falar tolice, vai ser um zombador. Então, o pensamento dele vai se produzir em palavras, né? E é pecado. Porque ele vai falar coisas que é contrário à vida cristã, né? A vida segundo o modelo que Deus nos deixou na sua palavra, né? Para andarmos. Então, o pensamento do tolo é pecado, ou seja, pecado
transgressão da lei, transgressão aos 10 mandamentos. E daí, já que a gente tem um pouquinho de tempo aqui, deixa eu só ler outra nota aqui, porque Ok. você falou que o pensamento do tolo é pecado, né? Aí tem aqui dizendo assim, né? Leviandade, loucura, o falatório vão e impensado, põe-nos fora de nossa guarda e abre o caminho para a tentação e o pecado. A fim de evitarmos o pecado, precisamos ser sóbrios e estar constantemente vigilantes. Penúltima pergunta. Por que são especialmente necessárias a sobriedade e a vigilância? Por que, né, é especialmente necessário a sobriedade e a vigilância? Por que é necessário a gente ser sóbrios, né? Por que esse estudo, né? Eu acredito que agora, se os amigos ouvintes ainda não encaixaram aí na mente, esse versículo aqui dirá o porquê. Existe um vilão aí que quer pegar aí as pessoas que não estão sóbrias. A primeira Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, devorar. Então veja só, uma pessoa que não é sóbria, que ela não tem um autocontrole, ela está na bebida, ela está vivendo uma vida desonesta, essa se torna uma presa fácil para o diabo, com certeza. Né? Por isso que Pedro fala assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, né? Ele está procurando uma presa fácil. E se você não é sóbrio, se você não tem um autocontrole nas suas palavras, nos seus pensamentos, ou seja, não tendo uma mente sã, o diabo vai lhe atacar de uma maneira para lhe destruir, para lhe tragar. E pode até usar você para destruir outros. Quantos relatos de pessoas embriagadas que tiraram a vida de outros, que provocaram acidentes? E o acidente também já veio, eu não sei, acho que Gleice aí sabe, mas segundo a pesquisa fala que a maioria dos acidentes que acontecem é depois do almoço. As pessoas muitas vezes têm comido comidas que não é comida aprovada pela palavra de Deus. Então, elas comem de tudo que é oferecido como comida, daí o seu estômago fica sobrecarregado, a mente fica embotada, vai dar sono, as pessoas acabam aí se prejudicando e prejudicando a vida do próximo. Então, veja só, não tem um autocontrole, um domínio, já começa no paladar, né? Já começa no apetite, melhor dizendo. E daí, a caminhada para se tornar vulnerável e ser destruído pelo inimigo se torna muito fácil. Então, por isso que o apóstolo diz: sede sóbrios, né? E vigiai, fique atento, porque o inimigo ele está aí, ao derredor, né? Procurando alguém a que possa tragar, devorar. Pois é, devemos ter cuidado com tudo, né? Com nossas palavras, né? Às vezes, uma única palavra pode nos levar a juízo, né? E Satanás, ele é muito esperto, né? Quando ele fala que a gente deve ser sóbrios e vigilantes, é porque realmente o diabo, ele quer nos tragar, né? Quando a gente vive falando tolices, né? Falando coisas que não devem, né? Os anjos de Deus não se agradam, né? Não se agradam. E os anjos de Deus não gostam de ficar perto de pessoas que com falatórios profanos, né? E Satanás gosta disso, né? Os seus anjos gostam disso, né? E eles gostam de estar perto de pessoas que realmente são tolas, né? Gostam de falar coisas horrendas, né? E daí Satanás está ali pronto para tragar essas pessoas, né? Devemos ter muito cuidado, né? E sempre pedir a presença de Deus, do Espírito Santo e dos seus santos anjos, né? A Bíblia fala, né? Seus santos anjos, né? E por isso que a Bíblia fala que a gente deve ser santos, né? Andar na minha presença e ser perfeito, né? Ser de santos assim como eu sou santo, né? Essa é a vontade do Senhor. Ô Gleison, só lembrando,
você falou nessa questão das palavras, né? Muitas vezes pessoas aí têm cometido tolice, né? Têm falado, porque a mente não tem um autocontrole, então as palavras tolas jorram, né? Agora é interessante que você vê que com Eva, o inimigo faz o quê? Ele diz, olha, começa um diálogo, né, com ela, puxa ela para uma conversa e diz assim, vocês não podem comer de toda a árvore, e dali ela vai corrigi-lo, né? Ela vai mostrar que não, a gente pode comer de toda a árvore, menos da árvore que está no meio do jardim. Deus diz que a gente não deve nem tocar, nem comer, nem tocar e nem comer. Mas Deus não disse tocar. Então ela chegou a se precipitar nas palavras. E uma vez que ela se precipitou, o inimigo teve a ocasião de tentá-la, né, de uma maneira assim mais sutil, levá-la a duvidar da palavra de Deus. Então, a nossa segurança para ter uma vida sóbria não passe do que está escrito e também não fique aquém do que está escrito. Ou seja, viva segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus falou, então permaneça ali. Se não falou, não ultrapasse, né? Não chegue a querer dar argumentos fora da palavra de Deus, porque você vai entrar no terreno do inimigo, vai ficar vulnerável. Muito bem. Vamos à última pergunta, então. Que outro motivo nos deve levar à sobriedade e à vigilância? 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Olha, o fim está próximo, né, de todas as coisas. O evangelho que nós temos feito aí, domingo após domingo, pregando essa mensagem, o evangelho eterno. Jesus falou que quando o evangelho eterno for pregado em todas as nações, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então Pedro fala assim, portanto, sede sóbrios e vigiai. Tudo nos leva a viver uma vida sóbria, né? Para que não sejamos tragados pelo inimigo, para que estejamos prontos para a volta do Senhor Jesus, para que possamos viver uma vida coerente, uma vida cristã coerente, né, para dar testemunho a este mundo, que através da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, nós podemos viver uma vida de autocontrole, de domínio próprio. Ou seja, o mal não vai ter domínio sobre nós, sobre nossa mente, sobre nossas atitudes, sobre o nosso comportamento. Não. Antes, a graça de Deus vai nos ensinar a viver uma vida sóbria, uma vida consagrada, uma vida justa. Pois é, muito bem. Então, finalizamos aqui o nosso estudo sobre sobriedade. Foram apenas 11 perguntas. Peço novamente que você possa se inscrever no nosso canal no YouTube, Programa Escola Bíblica. Certo? Esse vídeo vai estar tá sendo gravado, né? Será editado e posteriormente será lançado no YouTube. Tá bem? Para a gente finalizar aqui, eu vou soltar uma música. Na volta a gente vai fazer uma oração. Aguarda aí um momentinho que a gente vai depor todos vocês em oração aqui, tá bem? Mateus 24, 44, para finalizar, diz assim: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Esse verso ele tem um pouco a ver, né, com o verso que Paulo Henrique leu aqui, né? Já está próximo o fim de todas as coisas, né? Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, né? O tempo é curto, né? A vida é muito curta, né? Passageira, né? Então a gente deve viver da melhor forma possível, né? Então é isso.